Lucas capítulo 8, versículo 5 até o 15. Diz assim: Jesus, só para contextualizar, Jesus ele acabou de começar o seu ministério. No começo ali dos capítulos de Lucas, Jesus ele foi batizado, ele recebeu aquela afirmação extraordinária dos céus, do Senhor, dizendo: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E aí nos capítulos seguintes a gente vê Jesus curando enfermos, a gente vê Jesus impactando o Império Romano. Acho que é no capítulo 6 que ele cura o centurião romano, no 6 ou no 7. A gente vê também Jesus chamando os discípulos. No capítulo 5, Jesus ele faz aquela pesca extraordinária e chama Pedro ali para a sua jornada. E aqui no lugar onde nós estamos, Jesus começou a ficar famoso. Jesus começou a ficar conhecido porque é o cara que multiplicou os peixes ali. Os peixes não, é o cara que multiplicou não, ele enviou os peixes para a rede dos pescadores, quase a ponto do barco tombar. Jesus é o cara que libertou aquela menina chamada Maria Madalena, que era perseguida por uma legião de demônios. E ele começou a ficar conhecido. E do nada uma multidão se ajunta em torno de Jesus. E ele se levanta para começar a ensiná-los. Após essa série de milagres e curas maravilhosas. E aí ele se dirige para essa multidão e diz uma parábola que diz assim: um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. A outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, porque não tinha umidade. Outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. A outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por um. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é essa? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. E ele explica a parábola, diz assim: a semente é a palavra de Deus. Os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação, da dificuldade, se desviam. E aqui caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites dessa vida, e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Queria pedir para você fechar seus olhos. Senhor Jesus, com muito temor e reverência, nós nos aproximamos da sua palavra, conscientes de que isso aqui não é só um conjunto de filosofias, Senhor Deus, de raciocínios intelectuais humanos, mas é alimento para a nossa alma, Senhor Deus. É água para o nosso espírito. Então quero clamar para que o Senhor rasgue os nossos corações e nos faça expostos à sua verdade, Senhor Deus, à sua revelação. Eu quero clamar para que não seja apenas, Senhor Deus, palavras sendo lançadas no intelecto dos meus irmãos, da minha boca, mas que sejam remas, Pai, revelações personalizadas de acordo com a necessidade, Senhor Deus, que o Senhor sabe qual é, de cada um dos meus irmãos aqui nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Bom, por que Jesus ele fala por parábolas? E aqui nesse momento especificamente falando, se você conhece a história de Jesus, no começo ali daquele primeiro milagre de Jesus, você sabe que ele transformou a água em vinho, num casamento. E aí um pouco antes dele transformar a água em vinho, a mãe de Jesus fala: olha, filho, você vai ter que fazer um milagre aqui, porque senão a gente vai passar vergonha. Quem aqui já viu aquela série The Chosen? Quem não assistiu, eu recomendo. É uma série que retrata a caminhada de Jesus e os discípulos aqui nos evangelhos. É muito legal. E lá a gente consegue ver de maneira prática um pouco o que acontece quando Maria aborda Jesus pedindo para poder transformar água em vinho. E o que ele fala para ela? Maria, não é chegada a minha hora ainda. Não chegou o meu momento de ser revelado como filho de Deus. Eu tenho muito a cumprir ainda. Se as pessoas souberem, isso pode prejudicar ali o andamento do propósito do Senhor. Então,
quando uma multidão se junta diante deles aqui em Lucas 8, ele fala por parábolas para que, como ele explica aqui para os discípulos, aqueles que caminham com Jesus, aqueles que são discípulos e não só a multidão, possam entender. Mas aqueles que são apenas a multidão, que estão agitados porque viram ali um milagre de um de um coxo andando, de um homem que tinha a mão ressequida voltando à sua saúde perfeita, eles queriam ver milagres, sinais. Mas para que esses conseguissem receber uma semente, para que quem sabe algum dia desse algum fruto. Então ele contava histórias com um princípio dentro delas, com algum propósito de ensinamento. E aqui ele começa a falar para os discípulos e para aqueles que estavam ouvindo do compromisso que um homem e uma mulher precisam ter com a semente, que, como ele diz, é a palavra de Deus. O compromisso que esses homens têm que ter para com essa semente. Você sabe que quando eu era pequeno, eu assistia um programa infantil que chamava Vegetables. Na minha escola eles passavam lá, que eram uns vegetais falantes. Por mais ridículo que soe, para mim era muito legal. Eu adorava. E aí eu lembro que tinha ali o tomate Larry e o pepino, eu não lembro o nome, acho que era Bob. E eu lembro que para mim, o tomate e pepino eram seres de outro mundo, especiais, que tinham um ensinamento para me passar como era no desenho que eu assistia. Eu lembro que um dia eu estava comendo uma salada, pequenininho, lá no colégio, comendo uma salada de tomate, só que para mim, salada de tomate é uma coisa, tomate é outra. Na mente da criança faz muito sentido isso. E aí alguém falou assim para mim, eu não lembro quem era, acho que era um amigo ou a tia do colégio, falou assim: você sabia que aqui muitos tomates Larrys tiveram que morrer para você comer essa salada? Você pensa a sabedoria dessa pessoa que me contou, né? Se minha mãe estava se esforçando para tentar me convencer a comer salada, ali foi tudo por água abaixo. Mas eu desde pequeno sou uma criança que tem prazer com comida, então minha mãe italiana não deixa mentir, que ela sabe que foi fácil de me convencer novamente. Mas eu fiquei escandalizado, porque para mim o tomate e o pepino, eles nasciam, sei lá como, apareciam na estante. E eu fui crescendo, amadurecendo, fui aprendendo que os personagens eram só personagens e que, na verdade, aquele produto que a gente vê no mercado, a gente vê lá exposto, ele passou por um processo. Um dia, ele foi uma semente. E nós que somos seres urbanos, que moramos numa cidade de São Paulo, muitos nem foram para o interior, nunca viram como é o processo de uma plantação, de uma produção. Nós não temos uma afinidade com essa ilustração de Jesus, porque afinal é simples, né? Você joga lá a semente na terra. Eu sei que o tomate um dia veio de uma semente, então joga na terra, um dia vai crescer, você colhe e pronto. Mas a minha esposa, ela veio do interior de Jales, né? E lá, às vezes que eu fui visitar a família dela e outras ocasiões que eu fui para o interior, a gente tem a oportunidade de ver que o processo de cultivo de uma semente é um processo árduo. Quem é que trabalha nesse ramo assim? O Alisson aqui trabalha, né? Ele sabe, cara, você tem que esperar as estações, e não é só esperar de maneira passiva, existe um zelo, um compromisso que você assume com aquela semente, porque largar ela na terra e esperar que ela cresça é quase que uma ilusão. Dessa mesma maneira, o Senhor se apropria dessa ilustração que contei para vocês, para nos ensinar como que nós devemos nos portar diante de uma palavra, de uma rema, de uma revelação, de um encontro que nós temos com o Senhor. Às vezes a igreja está acostumada a vir num culto de domingo, receber uma mensagem, um direcionamento, pegar ele, ir embora e pronto, esperar que ele produza alguma coisa em mim. Mas eu quero te falar nessa manhã que o Senhor te convida a ter não só atenção, ouvidos prontos para ouvir, mas um corpo, uma alma e um espírito prontos para servir a palavra que você recebeu, a se posicionar até que ela se torne verdade na sua vida. Eu creio que o diabo tem sido muito inteligente em roubar a igreja, muitas vezes, na levianidade, não sei se existe essa palavra, mas em ser leviano. Ah, legal, fui no culto de domingo, recebi uma palavra, agora eu vou para o almoço de domingo. E até o jantar de domingo à noite você já esqueceu a palavra, cara, sobrenatural, que é a revelação de Deus, as palavras eternas do Senhor, que chegaram até o seu coração. Você já se esqueceu. A minha oração nessa manhã, igreja, com toda a humildade do meu coração, é que nós possamos aprender a ter zelo com as sementes que o Senhor deposita no solo do nosso coração. Por isso o tema da minha mensagem é: quem não zela pela semente, não desfruta
da colheita. Quem não zela pela semente, não desfruta da colheita. Não tem como você querer colher um fruto sem você ter o esforço e se submeter ao processo de zelar por uma semente. Mas, Lucas, o que é zelar pela semente? Eu vou ser muito objetivo aqui, nós temos pouco tempo. Eu quero te falar de maneira prática, com base no que Jesus está ensinando, o que é zelar pela semente, que, como Jesus explica, é a palavra do Senhor. Como que eu zelo? Pelas palavras que o Senhor deposita no meu coração. Ok, eu vou ouvir essa palavra aqui, mas qual que vai ser meu plano de ação para que isso não seja só um conceito na minha mente, mas seja uma revelação dentro do meu coração, do meu espírito? Em primeiro lugar, eu preciso te falar que zelar pela semente é escondê-la do inimigo. Diga comigo, zelar pela semente é escondê-la do inimigo. No versículo 12, Jesus diz assim que algumas sementes que foram lançadas ficaram junto do caminho, ou seja, ficaram à beira do caminho. O que acontece? As aves do céu, elas olham para essa semente e vão lá e roubam a semente do solo. Jesus explica lá na frente, no versículo 12, que as aves são uma imagem para o diabo, para o inferno, para o nosso inimigo que se apressa, ele usa essa palavra, se apressa em roubar a semente do coração. Para quê? Para que a gente não creia nela e seja salvo por ela. Então, em primeiro lugar, eu preciso falar para você que você precisa ter uma atenção. Vou mudar uma palavra. Você precisa ter um entendimento claro de que nesse exato momento você está em guerra. Nesse exato momento, talvez nesse salão aqui, existam demônios que estão preparados para roubar do seu coração uma palavra que pode mudar a sua história. Você precisa ter consciência que pela manhã, quando você abre a sua Bíblia e começa o devocional, ali um demônio, um plano maligno está se movimentando para poder impedir que você seja salvo. Nós cristãos, muitas vezes, sabemos menos do poder da palavra do Senhor do que o próprio inferno. Meu querido, o inferno, o diabo, os demônios entendem o impacto, o peso que uma palavra do Senhor, uma semente semeada em um solo fértil tem. Por isso a palavra diz que logo que a semente é lançada no solo, o diabo se apressa, não, vamos roubar, vamos colocar uma distração, vamos colocar algum tipo de outro foco. Não, a gente precisa dar um jeito de roubar essa semente, porque se esse meu irmão, eu espero que não seja seu irmão não, vou mudar aqui, se esse irmão em Cristo, ele crer nessa palavra, com certeza ele será salvo. Nós precisamos, igreja, entender o potencial que existe nesse momento. Nós precisamos entender a oportunidade que nós temos aqui. Talvez esteja olhando para mim e fala, pô, o que esse menino Lucas vai me falar, jovem? Eu já tenho muito mais experiência, mas eu quero te falar que com toda a reverência do meu coração, meu propósito aqui não é falar minha opinião sobre assunto X ou Y, mas é falar as palavras do Senhor. As palavras eternas, as palavras que não passam, mas que permanecem para sempre. Por isso você precisa entender o potencial. Essa palavra pode mudar completamente os seus negócios, o seu casamento, o seu relacionamento com seus filhos, a sua vida espiritual. Cada momento com a Bíblia aberta, cada momento com seus olhos fechados orando ao Senhor, é uma oportunidade de uma transformação de 180. Uma transformação completa. Glória a Deus, você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu li um livro que chamava Este Mundo Tenebroso. Alguém já leu esse livro? É bem antigo. É muito interessante, que ele é uma romantização que aborda, como se fosse a gente lendo, a revelação do mundo espiritual. Então mostra ali alguns indivíduos, uns seres humanos, indo para os seus ofícios naturais, o trabalho, a escola, um jantar com amigos, e mostra um segundo plano ali, um mundo paralelo que nós não conseguimos enxergar naturalmente, mas que no livro retrata que são os anjos e os demônios lutando pela alma daquelas pessoas retratadas no livro. É muito interessante porque dá para nós a consciência de que o mundo natural, aqui esse chão que eu piso, essa minha pele aqui, essas luzes, são consequência, são reflexos de um mundo muito mais real do que nós imaginamos, que é o mundo espiritual. 1 Pedro versículo 5, capítulo 8, versículo 5 a 11, diz assim: sejam sóbrios, vigilantes,
O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E no final ele diz assim: resistam-lhe firmes, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimento iguais aos de vocês. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de você terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Pedro está falando o seguinte, pode dar uma salva de palmas, a palavra do Senhor merece. Pedro está falando o seguinte, parafraseando: o diabo, ele está ao seu derredor, como um leão que olha para uma presa faminto, e ele espera uma pequena oportunidade, um pequeno momento de desatenção, uma pequena guarda baixa, para que ele trague do seu coração a salvação, a transformação. Eu quero dizer para você que você precisa saber disso, cara. O diabo te odeia, ele quer te matar, ele quer te destruir, e basta uma oportunidade para que ele entre na sua vida e destrua tudo isso. Mas eu quero te falar uma coisa, que existe uma palavra que é a nossa esperança nesse texto, que é a palavra derredor. Isso quer dizer que por mais que o inimigo queira, por mais que o inimigo tente, ele não pode tocar na sua vida, porque entre você e ele existe uma barreira chamada o sangue de Jesus, que impede que ele avance e te toque. Meu querido, isso merece uma salva de palmas, porque essa é a nossa esperança. O sangue de Jesus é o sangue daquele que governa os céus e a terra, aquele que governa sobre os anjos e demônios. O inimigo não pode te tocar. Essa é uma boa notícia para você nessa manhã. Ele não pode tocar na palavra que vai transformar a sua vida. Ele não pode tocar, a não ser que você permita. A única maneira do diabo roubar essa semente do seu coração é se você se abrir direta ou indiretamente e falar: eis aqui a minha vida. É se você dá acesso a ele. Por isso, meu querido, como Pedro diz, esteja sóbrio e vigilante. Esteja atento, esteja alerta. Que nós possamos ter o zelo pelas sementes, pelas palavras que estão no nosso coração, e não permitir que o diabo roube-as da nossa vida. De maneira prática, meu querido, terminou o culto, sabe o que você pode fazer? Medite sobre a palavra. Pega os pontos, o texto, leia, fala: Senhor Deus, aonde eu aplico isso na minha vida? Não permita isso se perder pelo caminho, sabe? Quantas vezes, eu falo por mim mesmo, a gente não sai do culto, e aí no almoço já nem lembra quais são os pontos que foram falados. Já aconteceu isso com você? Só que foi a pregação? Não sei. Quero te falar, meu querido, que isso não é à toa. Não é à toa. Eu creio de verdade que o diabo, ele lança durante a pregação sono, ele lança distração, ele lança algum pensamento: porque eu vou almoçar depois, tenho que ir na casa de X, de Y, Z. Cara, tenha foco, zelo pela semente, zelo e reverência por esse momento, porque esse momento que define toda a nossa história daqui para frente. Como o Salmo 119 diz: a tua palavra eu escondi no meu coração. Eu escondi das aves do céu do diabo para não pecar contra ti. E ele termina dizendo assim: bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus preceitos. Essa tem que ser a nossa oração. Senhor Deus, eu escondo a sua palavra no meu coração, e ainda que ela pareça só uma ideia para mim, eu peço: ensina-me os teus preceitos, a sua vontade para a minha vida. Amém? Em segundo lugar, como nós podemos zelar pela semente, é esperar que as raízes cresçam. Aqui, meu querido, começa a ficar difícil a história. O versículo 13, Jesus explica que algumas sementes, elas caem em um solo pedregoso, e quando elas crescem, elas sobem rapidamente, elas brotam, e elas parecem que vão dar uma árvore gigante, mas tão rapidamente quanto elas crescem, elas também morrem. Por quê? Porque elas não têm raízes, e logo elas não têm a umidade que elas precisam para permanecer de pé. Eu estive em Israel recentemente. Uma coisa que o guia falou, eu nunca tinha mais tentado, é que Israel, em algumas partes, ali na Galileia, ali na região da Palestina também, para o outro lado, tem um solo superficial de terra que aparentemente é fértil, é um solo bom, mas é superficial, e abaixo desse solo tem muita pedra de todos os tipos, todo tipo de calcário. Então muitas vezes, quando você lança uma semente ali,
a semente ela brota, ela começa a crescer, porque ali aquele solo junto com as pedras fica quente e úmido, então ela rapidamente cresce. Mas ela começa a crescer e ali é tão quente na região, tem tanto sol que a planta não tem os nutrientes necessários para permanecer de pé. E eu creio que muitas vezes nós somos como esse tipo de planta, esse tipo de semente. Gente, eu trabalho numa igreja há 7 anos, como eu falei, e frequento há 20 e poucos anos. O que nós mais vemos são irmãos e irmãs que têm pressa em frutificar, que têm pressa em crescer e, quem dera, aparecer. Sabe, irmão, você precisa entender que nós não temos a capacidade de fazer planta nenhuma crescer. Não é à toa que o Senhor nos mostra essa ilustração, porque você pode hoje sair daqui e plantar uma semente de feijão ali na sua casa, você não vai controlar o crescimento dela. A única pessoa capaz de controlar o crescimento de uma semente é o Senhor que a criou. Da mesma maneira, você não vai controlar a sua frutificação. O que você controla é o processo, o zelo, o compromisso que você tem com essa semente. Eu li um livro uma vez que se chama Enraizados, que é daquele cara que liderava aquele movimento Jesus Culture, que é o que canta aquela música Santo, Santo, Santo. É Digno ao Cordeiro, qual é o nome da música? Canção do Apocalipse. Dessa música e várias outras músicas. Ele escreveu esse livro e é muito interessante que ele fala, olha, eu trabalho com o Ministério de Louvor e como as pessoas têm pressa em viver a plenitude do potencial que elas acreditam que elas têm. Muitas vezes alguém de fato tem um grande potencial, mas ela tem tanta pressa em viver e pisar naquele lugar da plenitude do potencial que ela acaba queimando a largada. A gente vê isso em jogadores de futebol, que o cara, 15 anos, começa ali a explodir, e aí com 18 já é a estrela da Copa do Mundo, e aí com 20 a carreira dele já começa a entrar ali um declínio, com 25 o cara está em crise e acabou. 25 anos o cara já desapareceu, do mesmo jeito que ele veio, foi. A gente vê isso nas redes sociais, esses nomes que do nada parece que você é a grande sensação, a grande celebridade, em questão de meses, somem. Nós como cristãos precisamos entender que o processo, ele preserva o fruto. Tem um tipo de planta na China que é o bambu chinês. É muito interessante porque se hoje você sair daqui e plantar um bambu chinês, e todos os dias você regar ele, cuidar dele, colocar adubo, vai passar um ano e você vai olhar para aquela semente e nada vai ter acontecido, ela vai estar igual do mesmo jeito. A terra ali fechada não vai estar vendo nada, você fala, bom, não aconteceu nada, vou esperar mais um ano. E você durante mais um ano continua regando, continua cuidando, adubando, e aí você olha e fala, tá, não cresceu, mas vamos ter fé, vamos continuar, perseverança. Mais um ano, passou e você não viu nada, começa a ficar esquisito, peraí, será que eu plantei errado? Você começa a se questionar, será que eu estou sendo um mau agricultor? Será que a água que eu estou usando ela está contaminada? Será que esse solo não é bom? Você começa a falar qual que é o problema, porque não está aparecendo fruto. Mas por algum motivo alguém fala, vai lá, continua, tenta, e você, beleza. Mais um ano se passa, nada. No 5º ano daquele bambu plantado, aparece um brotinho. Você fala, opa, tem vida aqui. E é interessante porque esse bambu, em um período de 6 meses, após o surgimento dele na superfície da terra, ele cresce 27 metros para cima. Sabe por quê? Porque durante todos esses 5 anos que parecia que nada estava acontecendo, embaixo da terra, ele estava criando raízes profundas, que fossem capazes de sustentar o crescimento dele para cima. Eu quero que você entenda que nós precisamos valorizar o processo do secreto, do anonimato. O processo de ser escondido, para que nós não só apareçamos, mas para que nós permaneçamos. Você entende isso, meu querido? Nós vivemos um tempo. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas elas têm urgência de aparecer. Eu trabalho com jovens, meu querido. É o que eu mais ouço. Eu tenho uma palavra de Deus para ser um missionário no Afeganistão. Eu falo, caramba, uau, quantos você tem? 13. E o cara para mim, tô atrasado. Eu falo, você está atrasado mesmo para o vestibular, comece a estudar. É uma urgência de não, eu preciso ter algo para mostrar. Valorize
o tempo do secreto. Valorize o silêncio, como diz aquela música, né? Quando o Senhor fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando na sua vida. Eu creio que o tempo em que nós permanecemos em silêncio e deixamos o Senhor trabalhar em nós, vai ser revertido em frutos para que Ele possa trabalhar através de nós. Eu tenho muitas palavras, meu irmão, sobre a minha vida. Eu tenho muitos sonhos para a minha vida. O Senhor já falou muitas coisas comigo pessoalmente, sobre as coisas que Ele tem para mim. Enfim, isso não vem ao caso. Mas todas as vezes que eu penso nessas coisas, eu fico nessa tensão do tipo assim, gente, existe um hiato gigantesco, um abismo gigantesco entre a palavra que está sobre mim e a inércia da realidade de hoje. Todas as vezes que eu fico no meio dessa tensão, eu falo, Senhor Deus, me prepara para a palavra que o Senhor tem sobre mim. Me prepara, eu não quero só aparecer, eu quero permanecer. Sabe, meninos na fé se apressam, fazem de tudo para crescer e aparecer se for possível. Mas homens de verdade na fé entendem que o valor da verdade está em permanecer até o fim. Eu tenho o prazer de andar com alguns, ou de conhecer, não vou nem falar andar para não mentir aqui, alguns homens na fé, uns homens que são generais mesmo. Algumas oportunidades eu tive de encontrar com o pastor Ademar de Campos, não sou amigo íntimo dele, mas eu tive alguns tempos de mesa com ele. E cara, sabe o que mais me inspira na vida daquele senhor, de 70 e quantos anos? É a capacidade dele de permanecer fiel ao Senhor. Ele certamente, quando for se juntar ao Senhor, vai falar, olha, eu combati um bom combate, eu completei a carreira, mas o mais importante, eu guardei a minha fé. É isso que nós precisamos buscar, meu querido. Não me interessa se durante 2 anos você pregou para uma multidão de 10 milhões de pessoas, com 5 milhões de convertidos, mas esse ministério sumiu. O que me interessa é que mesmo que você tenha pregado para 2 pessoas a sua vida inteira, mas aos 80 anos você permanece fiel. Esse é meu objetivo. Esse é o que me inspira. Não é as grandes multidões, não são os grandes moveres, mas são aqueles que pouco a pouco permaneceram fiéis e, como diz Provérbios, foram aqueles que se tornaram tão claros como a luz da aurora. Provérbios diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando dia após dia. Eu amo essa expressão. Pouco a pouco, vez após vez, até que seja um dia perfeito. Por último, meu querido, eu quero falar para você que zelar pela semente é eliminar tudo o que a sufoca. O último tipo de solo o qual você não deve ser, o Senhor diz que é o solo espinhoso. E eu quero falar para você que esse é o tipo de situação mais perigosa na vida de um cristão. Eu creio que o Senhor vai aprofundando ali o nível de dificuldade de zelo para com a semente. Primeiro, Ele fala daqueles que nem ouviram. Depois, daqueles que ouviram, mas na dificuldade não conseguiram resistir e permanecer fiéis. Depois Ele fala daqueles que ouviram e talvez até resistiram na dificuldade, mas aí veio a prosperidade. Como Ele diz, os deleites da vida, as riquezas desse mundo. E foram sufocados por elas. Eu amo o pastor Luciano Subirá e ele tem uma fala que é muito... eu penso muito nela e aplico muito ela na minha vida, que o que mais ameaça um cristão não são as provações, as dificuldades, mas são as distrações. São coisas que se parecem com coisas lícitas, mas que na verdade por detrás elas são ilícitas. Não pelo que elas são em si, pelo objeto, mas pelo lugar que elas ocupam no seu coração. Pela competição que elas assumem com aquilo que é o mais importante, que é o Senhor. E meu querido, eu não preciso falar muito isso para você. Você sabe o como é difícil a gente se permanecer fiel ao Senhor diante de momentos de abundância. Às vezes parece que nós estamos sendo fiéis. Você pode falar, não, é tranquilo, eu amo ao Senhor. Pode parecer que você ama ao Senhor, mas você lembra da história de Jó? O que ele fala depois de todas aquelas desaventuranças que ele viveu? De perder a casa, de perder os filhos, de perder isso, aquilo. Ele fala assim, olha, agora eu sei que o Senhor pode tudo. Antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem.
Isso quer dizer que Jó estava diante de uma abundância ali, uma prosperidade em todos os sentidos, e ele, depois de perder tudo aquilo, ele percebeu, cara, mesmo eu tenho tudo, os meus olhos ainda não conheciam o Senhor, ele era um estranho para mim. Meu querido, você que tem vivido grandes oportunidades, ou que espera viver, saiba do perigo que se esconde nelas. Não é à toa que Jesus ele falou para o jovem rico: você quer me seguir? Larga tudo e me segue. Nós precisamos entender que os espinhos aqui no solo, eles crescem junto com as plantas. A planta começa a crescer, ela já passou ali, já criou raízes, a planta já brotou, ela começou a crescer, mas junto com ela cresce um outro tipo de planta que você não reconhece muito bem. Mas tudo bem, está tudo certo, a planta está crescendo, está frutificando, está rolando, beleza, vamos deixar. E você deixa aquele espinho crescendo. Aquele espinho encosta na planta e você, bom, está frutificando ainda? Tá, beleza, vamos deixar. O espinho está crescendo, a planta também, está tudo certo, né? Ele lá, eu cá. E você continua deixando aquilo crescer. E quando você menos percebe, toda a sua plantação está comprometida, todos os seus frutos estão contaminados, machucados, sufocados pelos espinhos que você permitiu crescer junto com a semente. Jesus ele está falando, e até a gente vê em Cantares 2,15, de que as pequenas coisas, elas têm um poder de destruir algo gigantesco. Sabe, é muito triste pensar nesse último ponto aqui, porque ele diz respeito a muitos homens e mulheres que crescem ministerialmente. Ele diz respeito a esses homens de Deus que cresceram, que têm raízes, que frutificaram. Homens de ministérios louváveis, reputação que até então era invejável. Mas não percebeu que junto com o crescimento, com a prosperidade ali ministerial, veio junto o amor pelo dinheiro. Um espinho chamado a cobiça. Um espinho chamado a luxúria. E é por isso que nós vemos aí esses casos de homens e mulheres de Deus. Você fala, gente, não é possível. Aquele cara que você um dia viu uma palavra que veio ao seu encontro com um impacto, como uma flecha no seu coração. Você olha para ele de novo, escândalo, abusos, roubo de dinheiro da igreja, roubaram os fiéis, desvio de dinheiro, homens e mulheres que cresceram e começaram a vingar, mas permitiram os deleites dessa vida os sufocarem. Eu queria que você refletisse sobre a sua vida, o que é que tem sufocado os frutos do seu coração. Talvez você fale, Lucas, eu não tenho dinheiro, mas será que é o seu casamento? Será que são os seus filhos? Será que é seu trabalho, seu ministério? Eu vou ser vulnerável com vocês aqui, eu oro todos os dias, de verdade, oro todos os dias falando, Senhor Deus, que o Senhor não permita que o meu ministério roube o seu lugar no meu coração. Muitas vezes nós que estamos aqui pregando, nós temos mais compromisso em ter uma palavra pronta para entregar para a igreja, para que eu seja conhecido como pastor cheio de autoridade, do que o compromisso em viver o dia a dia com o Senhor, em ler uma devocional. A gente tem a tentação de sempre buscar na palavra uma resposta para os outros, mas não para nós. Gente, é um exercício diário, minha esposa sabe disso, a gente conversa sobre isso. Meu amor, me ajuda, sabe? Às vezes a gente está lendo alguma palavra, um devocional juntos, e eu já penso, cara, isso daria uma palavra muito legal. E essa ilustração eu paro, pô, peraí, isso não é para a igreja, isso é para mim primeiro. Isso é para mim primeiro. Isso é para mim primeiro. Mas tem uma questão, é muito difícil discernir. Glória a Deus. É muito difícil discernir aquilo que parece ser bom, mas que pode se tornar mal. É difícil nós discernirmos um amigo quando ele se parece, um inimigo quando ele se parece com um amigo. É muito mais difícil discernir um veneno quando ele parece um remédio. Da mesma maneira, é muito mais difícil nós reconhecermos as nossas distrações quando nós chamamos ela de motivação. Não, é minha motivação, eu quero prosperar, eu quero, sabe?
e você não percebe que é justamente uma distração que o inimigo se camuflou. E você tem perseguido aquilo. É o meu emprego dos sonhos, é a minha casa na praia, é o apartamento novo, é a faculdade dos meus filhos. Coisas lícitas. É o meu casamento, sou solteiro, eu quero casar, eu quero meu marido, eu quero a minha esposa. Coisas lícitas, mas que você tem buscado com tanto afinco que isso tem te sufocado. E aí você chega a fazer a oração que Ana faz para Eucana, que muitas vezes a gente acha que é uma oração linda, né? Uma oração, uma fala linda, que é: dá-me filhos, senão eu morro. Gente, essa frase, estou até conversando ontem com outro pastor, e ele falou isso, eu falei, cara, é verdade. Essa frase é uma das frases mais idólatras do Antigo Testamento. Porque Ana está falando para Eucana, para o seu marido: se você não me der um filho, ou seja, não é nem Deus que é o provedor, é o marido, eu morro, porque não tem alegria na vida se não tiver um filho. Um exemplo claro na Bíblia de uma mulher que tinha tanto compromisso com a sua motivação que não percebeu que ela se tornou uma distração. Igreja, nós precisamos ser como o apóstolo Paulo, que tinha toda a reputação, tinha todos os privilégios de um homem judeu formado aos pés dos grandes rabinos, dos grandes mestres, tinha dinheiro, tinha conhecimento. Ele fala isso em Filipenses. Mas tudo isso eu considerei como esterco, como lixo, como refúgio, em troca do conhecimento de Cristo Jesus. Ele fala o seguinte: eu esqueço tudo que ficou para trás, e eu olho para as coisas que estão diante de mim, e prossigo para o alvo, para o meu propósito, do prêmio da soberana vocação, em Cristo Jesus. Esse tem que ser o nosso clamor. Entender que o dinheiro, o casamento, as minhas alegrias, os meus prazeres da vida, os meus deleites, como fala aqui em Lucas 8, são meros instrumentos para a glória do Senhor Jesus. Para encerrar, eu quero contar para vocês o exemplo de Pedro, em Lucas 5, alguns capítulos antes. Pedro, um homem que vivia da pesca. Um homem simples, que precisava de peixes para sobreviver, de maneira simples assim. E ele está ali, a Bíblia diz que ele passou a noite tentando pescar e nada. E ficou ali a madrugada tentando pescar e não vinha peixes. E do nada aparece um homem que fala meia dúzia de palavras. E essas meia dúzia de palavras, ele fala assim, nessa meia dúzia de palavras ele fala assim: lança para o outro lado, Pedro. Pedro vai e lança, e quando ele tira a rede cheia de peixe, eu fico pensando quanto de dinheiro poderia valer aquela rede. Quantos aluguéis poderia pagar para Pedro aquela rede? Talvez 1, 2, 3 anos. Uma vez eu fiz a conta, mas eu não lembro de cabeça agora aqui. Mas era assim, mais de 1 ano de provisão permanente para Pedro. Um homem que vivia da pesca, mas que quando ele reconheceu que aquele que fez o milagre era o Messias, a palavra diz o quê? E deixando tudo para trás, o seguiu. Esse é o compromisso que nós temos que ter, meu querido. Glória a Deus, entender que quando a semente, a palavra do Senhor, a palavra viva, eterna, eficaz, que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, entra em nós, ela é o que nós temos de mais valioso. Não tem dinheiro nenhum que possa fazer com você aquilo que uma palavra do Senhor pode fazer. Não tem casamento nenhum que possa te dar a alegria que uma palavra do Senhor pode te dar. Não tem médico nenhum, meu querido, que pode curar a sua vida como uma palavra do Senhor dizendo: seja curado. Nós precisamos, igreja, começar a ter uma urgência em cuidar das sementes, das palavras eternas e vivas que o Senhor lança sobre nós, porque eu creio de verdade que através desse compromisso, desse zelo com a semente, nós vamos desfrutar de uma grande colheita do Senhor. Porque a palavra diz que o último tipo de solo é aquele solo que com paciência perseverou e usufruiu de uma colheita a 100 por 1, ou seja, uma semente deu 100 frutos. Não existe isso, meu querido, na face da terra. Um fruto das 100 sementes, principalmente naquela época que não tinha transgênico, não tinha ali os métodos sofisticados de plantação.
Mas 100 por 1 foi o mesmo tipo de colheita que Jacó teve quando ele estava ali trabalhando por Raquel. Sabe o que Jesus está falando? Sabe o que Jesus está falando? É o seguinte: que aquele que persevera com paciência, que protege a semente do inimigo, que persevera a semente e espera ela crescer com raízes, que persevera na semente e não permite que os espinhos a sufoquem, mas que cresce com paciência e perseverança, vai viver o que é ter a bênção do Senhor. Está falando o seguinte: a mesma bênção que estava sobre Jacó, a bênção que nenhum homem pode produzir, nem o melhor agricultor pode produzir, eu, o Senhor, vou garantir que você viva a 100 por 1, para que todos olhem e saibam, não foi o Lucas que fez, não é possível. 30 por 1, quem sabe, 70 por 1, seria um milagre. Agora 100 por 1, só mesmo Deus poderia ter feito isso na vida dele. Amém? Se você quer isso, dê uma salva de palmas. Glória a Deus por isso. Queria te pedir para você fechar seus olhos no seu lugar. Eu queria pedir para você começar a refletir sobre a sua vida. Como que você tem lidado? Como você tem se relacionado com a palavra do Senhor? Seja ela através de uma pregação, seja ela através do seu devocional, seja ela através de uma canção. Como é que tem sido o seu zelo ou não com as sementes eternas que o Senhor tem lançado no seu coração? Por muito tempo nós temos nos permitido ser superficiais, rasos. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Mas se eu puder resumir em uma frase aquilo que eu espero que você receba nessa manhã, é: tenha zelo com esse momento, porque ele é eterno. Tenha zelo com a palavra do Senhor, porque ela é eterna, e ela é o que mais importa na sua vida. Nessa manhã você ouviu aqui a minha voz falando, você leu a palavra aqui a respeito de um Deus que talvez você nem conheça, um Deus que você não sabe, mas te chama pelo seu nome. E sabe, se você entrou aqui e você não conhece Jesus ainda, eu quero dizer que nesse exato momento existe uma semente no seu coração. Agora foi lançada uma semente que pode transformar toda a sua história, pode transformar toda a sua família. Essa semente se chama o Evangelho da Salvação. Talvez você nunca tenha ouvido falar das histórias, de Jesus, o que ele fez ou deixou de fazer. Você sabe que existe um homem aí chamado Jesus, que alguns chamam de Deus. Mas eu quero dizer que ele quer nessa manhã se revelar para você de maneira pessoal. Ele quer te ensinar a como cuidar dessa semente na sua vida, a como permitir que ela ganhe forma em você, e você seja tudo aquilo que ele te criou para ser. Se você entrou nessa manhã aqui e você não conhece Jesus, eu preciso te falar uma coisa: você não nasceu para o acaso, nem pelo acaso. Você nasceu para um propósito. Você nasceu para Cristo. E Ele está aqui nessa manhã dizendo para você: se você me permitir entrar no seu coração, se você me aceitar como seu Senhor, você vai ver o poder que essa semente vai ter na sua vida. Se nessa manhã você entrou aqui e você sentiu no seu coração algo queimando, ainda que você não entendeu tudo que eu falei, você sentiu algo tocando no seu espírito, lá dentro, lá no seu ventre, e você quer responder a isso com zelo. Você quer zelar para essa semente, para que você usufrua da colheita que ela pode produzir. Você quer dizer o seguinte: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Se você quer entregar sua vida para Jesus nessa manhã, eu vou pedir um favor para você. Aonde você estiver, de olhos fechados, a igreja está de olhos fechados, levante sua mão e eu vou orar com você. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Fica com a mão levantada. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que entrega a vida para Jesus? Não tenha vergonha, meu querido. Você quer entregar a vida para Jesus? Levante a sua mão e eu vou orar com você para que você entregue a sua vida para Ele. Você que levantou a mão, queria pedir para você ficar de pé, por favor. A igreja dá uma salva de palmas para essas vidas. A irmã que está aqui na frente, o irmão ali. Não precisa ter vergonha, nós estamos aqui em família.
Eu queria pedir para vocês virem aqui na frente, se vocês puderem, para eu orar com vocês. Se mais alguém quiser vir, dá tempo ainda. Todos nós já fizemos essa oração em algum momento, entregando a nossa vida para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Mais uma salva de palmas, meu irmão. Mais uma irmã ali entregou a vida para Jesus. Glória a Deus. Mais um irmão lá no fundo. Não tenha vergonha, não tenha pressa, não tenha medo. Sabe, eu não vivi muita coisa na minha vida ainda. Eu tenho só 26 anos. Mas nesse pouco tempo de vida que eu tenho a convicção de que até aqui a melhor coisa que me aconteceu foi o encontro com o Senhor Jesus. Glória a Deus pelo de vocês, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. E sabe, antes de vir trabalhar numa igreja, eu tive muitos propósitos, trabalhar em banco, fazer engenharia. Mas o que me motivou a vir aqui na igreja e trabalhar 100% do tempo é viver um momento como esse, de ajudar pessoas a terem encontros com Jesus. Quero agradecer vocês pela coragem, pela disposição, e quero dizer que o que vocês fizeram não é para mim, não é para o seu namorado, para a sua namorada, para o seu noivo, para a sua esposa, para o seu pai, para quem te trouxe aqui na igreja. O que vocês fizeram vai ser um presente para vocês. Vai ser uma vida com propósito, sabe? Vai ser uma vida para alguém. Então eu quero pedir para você fechar seus olhos, colocar a mão no seu coração assim, e repetir comigo essa oração, dizendo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor, e eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Entra na minha vida, Jesus, e me ensina a zelar por essa semente, para que ela possa dar frutos. Senhor, me perdoa pelos meus erros, me perdoa pelos meus pecados, e escreve o meu nome no livro da vida, e me ajuda a viver uma vida para a glória do Senhor. E eu oro por esses meus irmãos, clamando, Senhor, para que o Senhor coloque um selo nessa oração no coração deles, Pai. Jesus, eu quero pedir para que isso não seja para eles só um momento, só mais uma oração, mas que isso seja um marco, que hoje eles possam reconhecer que a vida deles foi encontrada pela eternidade, pelo Salvador, pelo Criador, pelo Príncipe da Paz, Jesus Cristo. Que eles saibam que a partir de agora eles carregam dentro de si a força, a mente, o coração, as mãos criadoras de todo o universo, Senhor Deus. E a minha oração, Espírito Santo, revela-se a eles e revela a sua vontade para cada um deles, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Vocês podem seguir os meus irmãos, eles vão só conversar com vocês, para orar pela vida de vocês. E eu queria pedir para a igreja ficar de pé. Nós vamos fazer mais uma oração em grupo aqui. Levante suas mãos para o céu e diga assim: Senhor Jesus, eu assumo um compromisso de cuidar de cada semente que o Senhor lançar sobre a minha vida, não de maneira momentânea, mas cuidar até que elas frutifiquem, para a glória do Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com você hoje e para sempre. Amém, amém. Vai na fé, meu querido. Deus te abençoe. Uma semana de vitórias para você.